Universidade Federal da Bahia. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todas as senhoras e senhores aqui assistindo, agradecer à Câmara dos Deputados, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, que oportunizou esse seminário e a minha presença aqui. Para complementar um pouquinho, eu estou aqui porque... Obrigado. Eu estou aqui porque eu me distraí um pouquinho, não vi a apresentação. Eu sou advogado licenciado, sou mestre em Direito Romano, sou doutorando em Direito Civil na USP e sou pesquisador em Direito do Turismo. Tenho, inclusive, livro publicado, não tenho certeza se já presenteei ao presidente, se não, gostaria de fazer no final. Também aqui, decorrente desse trabalho, dessa apresentação, eu fiz uma pequena pesquisa que acabou ganhando um volume muito grande, que eu vou querer oferecer às confederações, etc., sobre um pouquinho da situação fática e jurídica do Airbnb em outros países, inclusive os países já citados, mas outros, como a Islândia, por exemplo, que tem um tratamento bem interessante. Tendo dito isso, também uma das grandes dificuldades de ser o último, quer dizer, não o último, um dos últimos a falar, depois de um dia tão intenso, com tantas exposições tão boas, são que muitas ideias foram apresentadas e que eu não tinha incluído na minha apresentação, mas eu acho interessante fazer só um breve à parte. O direito, primeiro de tudo, o nome dado ao seminário é Economia Colaborativa. Esse termo, como já foi tratado na primeira parte, ele existe, assim como existem diversos outros. O tema que a gente está tratando aqui hoje, me parece que esse termo não é o mais apropriado. O mais apropriado para o tema de hoje seria economia capitalista de massa. Economia colaborativa, para mim, é aquela economia que a gente via em outras plataformas, como o Couchsurfing, em que uma pessoa oferece um benefício para outra de graça, em colaboração. Aqui, quando a gente tem um propósito econômico, um propósito de ganhar dinheiro, há capitalismo, não é pela pura colaboração. Além disso, a questão da regulamentação que tem sido tão discutida aqui. A verdade, o direito brasileiro ele é um direito aberto. Então, a gente aceita, enquanto mundo jurídico, o nascimento de novos negócios jurídicos, não previstos na regulamentação. Contudo, há diversos negócios que já estão previstos e, quando possível, é melhor encaixá-los onde o são. Hoje, foi diversas vezes utilizado o nome de uma empresa, que é o Airbnb, que... porque é o maior do setor, foi uma das pioneiras e é a maior do setor, ela assume o peso do nome, tal qual o Google o é para site de pesquisa, tal qual o Uber o é para para plataformas de intermediação de transporte individual. E a Xerox já foi antes, o Durex também já foi no tempo deles, o Caloi para bicicletas. Então, não é o Airbnb, eu mesmo vou me referir aqui, não estou me referindo propriamente à empresa, e sim à atividade exercida por essa empresa. Exceto em alguns casos, que aí vai ser especificamente do Airbnb, que aí vamos tratar. Enfim, a regulamentação no Brasil, me parece que ela é muito clara. A gente tem o aluguel, nós temos o comodato, e nós temos uma figura que é sui generis, que é a hospedagem. O que é a hospedagem? A hospedagem é quando você recebe uma pessoa em sua casa. Ela é um negócio jurídico? Sim, quando tem efeitos jurídicos. É um efeito fático quando, por exemplo, eu estou em minha casa e eu recebo o meu sobrinho. O meu sobrinho que está em minha casa, ele está hospedado ali comigo. É um negócio do mundo real. Ele assume efeitos jurídicos quando eu me comprometo a oferecer alimentação para o meu sobrinho. Tem alguma transação econômica? Não, mas é um compromisso meu e eu tenho uma obrigação jurídica de atender esse alimento. Quando eu abro minha casa para receber uma pessoa por remuneração, eu também estou realizando um negócio de hospedagem. Perceba que é muito diferente de um negócio de comodato, se eu tenho uma casa e eu empresto minha casa para uma pessoa, e é muito diferente de um negócio de locação, quando eu tenho uma casa e eu alugo minha casa para uma pessoa. No comodato, eu entrego a casa, ponto, gratuitamente, para a pessoa usar do jeito que quiser, da forma que quiser, e
sem eu dar nenhum outro acréscimo para ele, só o imóvel. Na locação é igual, apenas tem o pagamento do preço, do aluguel. Na hospedagem, eu me comprometo a oferecer mais, eu me comprometo a oferecer a segurança para aquela pessoa. Eu posso, ou não, que não é requisito básico, mas eu posso oferecer alimentação, eu posso oferecer piscina, clube de lazer, mas são serviços auxiliares. O que é a hospedagem é aquela recepção de uma pessoa por um período curto, de passagem. A diferença, em que pese o que foi dito antes, a lei do inquilinato, aqui é o termo que eu acho mais apropriado que é hospedagem remunerada em imóveis residenciais. A lei do inquilinato, quando ela fala em aluguel de curta temporada, ela se refere à disponibilização do imóvel para residência. Pode ser por uma semana, pode ser por um mês, pode ser até por 3 meses. Mas o locatário, ele tem a intenção de residir naquele imóvel. Aquele imóvel passa a ser o endereço dele, é o local onde ele pode ser encontrado por um processo jurídico, é o local onde ele vai dar quando ele estivesse abrindo uma empresa, é a residência dele. A hospedagem não tem o condão estável de residência. A hospedagem é de passagem, é um alojamento temporário, mas você está de passagem. Então, existem todas essas diferenças entre o aluguel por curta temporada e a hospedagem. Voltando ainda na lei de inquilinato, ela fala no artigo 1º, parágrafo 4º, a linha A, item 4, que não está incluído na regulamentação que aquela lei trata os hotéis à parte, motéis e outras coisas que prestem os serviços desse gênero. Então, a hospedagem, seja em imóvel residencial, ela está prestando um serviço de hotel. Então, ela não pode estar abarcada pela lei de inquilinato, pelo meu entender. Enfim, então, tendo feitas essas apresentações prévias, eu vou me referir um pouco, ao longo desse trabalho, sobre essas questões. Algumas já foram discutidas, então eu vou passar um pouco mais rápido, outras são interessantes de se comentar. As críticas que são feitas à hospedagem em imóveis residenciais, de uma forma constante. Quando você... Sim, drogas e prostituição foi uma notícia que eu vi, salvo engano, foi de Nova York ou de Amsterdã, não me recordo, mas que durante uma reunião feita na Câmara dos Deputados, Câmara Municipal, mas como essa, um grupo de pessoas foi para lá para participar, e eles estavam reclamando que no condomínio deles estava havendo um grande número de pessoas circulando, e essas pessoas que estavam circulando, elas faziam festas até altas horas da noite, elas usavam drogas, elas levavam pessoas para fazer programa. Então, esse tipo de procedimento em um imóvel residencial, um prédio residencial, não está adaptado para isso. Uma coisa é quando eu estou recebendo um hóspede comigo e eu estou controlando ele. Outra coisa é quando eu não sei a pessoa que vai entrar ali. Certo? E se é uma pessoa que vai ficar muito tempo, ele vai ser adaptado às regras do condomínio. Mas uma pessoa que vai passar um dia, ele entra, passa um dia, faz o que tem que fazer e vai embora. Efetivamente, as empresas, tal como a supracitada Airbnb, eles têm um procedimento de fazer qualificação de ambos os lados, tanto do hospedeiro quanto do hóspede. Eles fazem a avaliação. Então, você pode avaliar e dizer, aquela pessoa, ela fez tal coisa, essa pessoa, ela foi irresponsável, essa pessoa entregou a casa suja. Não tem dúvida, esse é o tipo de coisa que é bom da internet, que permite que você tenha um controle no longo prazo. Mas na primeira alocação daquela pessoa, não tem ninguém ali para controlar, para saber o tipo de procedimento daquela pessoa que vai entrar. Então, de novo, um processo desse em larga escala, ele cria incômodos muito grandes para os outros imóveis onde ele cria. O termo gentrificação, eu pesquisei, na verdade, também foi em uma dessas notícias, que eu fui pesquisar mais a fundo e eu achei bem interessante, eu não conhecia. Trata-se de um procedimento de melhoria, entre aspas, dos bairros. Vem do francês gentry, que significa que enobrecimento, vai melhorando os bairros. E é um procedimento normal em qualquer ambiente que se torna turístico. Você vai numa cidade pequena de turismo,
que ela antes não tinha, e à medida que ela vai crescendo, aquela região central ela vai se tornando mais limpa, mais pintada, passa a ter um comércio de turismo, um restaurante de turismo, que são de melhores qualidades, de alto preço, e é muito bonito, é ótimo, mas é um efeito. E esse efeito também tem um lado negativo, que é, quando você está num bairro residencial, que tem um propósito de ser residencial, e começa a ter um número muito grande de turistas, esses turistas eles acabam atraindo outros tipos de comércio, que não o comércio local daquele bairro. Então, por exemplo, eu moro num bairro residencial, eu tenho a minha mercearia da esquina, que eu vou ali todo dia, compro uma frutinha e volto. Aquela mercearia da esquina ela tem um certo lucro dela. Quando passa a ter um número muito grande de turistas, essa mercearia da esquina, o dono dela ele vai querer cobrar um aluguel maior. Até mesmo ela passa, poxa, eu vou oferecer uma coisa que oferece mais lucro. Isso aconteceu em Amsterdã. Essa notícia específica foi de Amsterdã. Lá, esse procedimento tão grande de turistas, fluxo de turistas, fez com que os bairros residenciais, a mercearia fosse substituída por aluguel de bicicletas, por coisas de lembranças, que são muito interessantes para o turista, mas naquele bairro que deveria ser residencial, o residente deixa de ter a mercearia. Ele acaba tendo que sair do bairro dele para ir para um outro lugar, onde ele vai voltar a ter um bairro residencial. Então, se tem vantagens você trazer renda para uma pessoa num aluguel eventual, isso feito em massa, ele acaba desrompendo o gênero, a característica dos bairros residenciais. Então, essas são as questões. Amsterdã foi o que eu comentei, Paris, especificamente, é na ilha de São Luís, eu acho, que eles estão preocupados em ter diminuição da população de tão tamanho é o influxo de turistas por meio de Airbnb, que é o bairro mais central. Aumento do preço de aluguel, já foi comentado, profissionalização da atividade. É um fato interessante, é um fato que eu vi, que eu achei muito preocupante. Foi uma empresa, tal qual essa que foi comentada mais cedo, da pessoa que disse que está no Prêmio Caio, que vai abrir uma empresa para administrar imóveis. Tem uma empresa chamada Guest, que eu pesquisei, e ela alega que tem 3.000 imóveis explorados e administrados, Guest, G-U-E-S-T-Y, que alega que tem 3.000 imóveis administrados e explorados pelo Airbnb. 3.000 imóveis, não é uma coisa eventual, não é uma pessoa alugando a casa dele, é uma empresa profissional. Esse aqui é um outro caso, é o caso Sonders. É uma outra empresa que também faz administração de imóveis, e esse é o anúncio que ela faz na página dela. Ela também permite alugar por ela, mas ela faz o aluguel por meio de Airbnb, de HomeAway, etc. E veja que ela afirma que que faz hospitalidade com inovação. Ela oferece todo tipo de conveniência de um hotel, mas ainda assim ela se diz que é uma locação de imóveis. Enfim, como foram muitas questões que eu fui apresentado no começo, eu vou ter que pular um pouquinho para acabar. Tem diversas pesquisas do Penn State University nos Estados Unidos, da Texas University, todas elas indicando que o número de imóveis explorados por pessoas que exploram mais do que um imóvel no Airbnb é monstruoso. E não só, mesmo sendo proporcionalmente pequeno, são 20% das pessoas exploram mais do que imóvel. Ainda assim, eles representam uma parte ainda maior da receita. Então, tem uma pesquisa que eu vi, acho que 6% das pessoas exploram mais do que imóvel, mas eles representam 25% da receita, pelo ano inteiro. Então, é uma questão complicadíssima. Outras questões que são discutidas é a disponibilidade de informações. Só o último minuto que eu tenho, eu gostaria de apresentar esse vídeo aqui, que é o fundador do Airbnb, falando com a entrevista. The fact that those people renting out their homes are simply not paying taxes. Well, first of all, they are simply paying taxes. We are going city by city in the United States, collecting remaining hotel tax. We collect remaining hotel tax in San Francisco, in Portland. What type of hotel tax? Like hotel occupancy tax. So you're paying this, they are saying the same amount of taxes that a Hilton would pay. Yes, exactly. And on top of that, they declare income tax because we issue every host a 1099. We've been doing this for about 6 or 7 years. And we're going city by city. So our whole principle is we want to partner. Enfim, então, aqui é uma parte de uma entrevista de uns 15 minutos que está disponível na internet, quem quiser o link. Eu retirei essa parte, eu legendei, e ele diz o quê? Nos Estados Unidos, eles procuram cidade a cidade para permitir que o hotel pague, ou que os hospedeiros paguem os impostos de hospedagem, de hotelaria, de turismo, e mais, eles pedem para que o Airbnb seja responsável pelo recolhimento disso, para garantir que vai ser pago.
Então, e só para terminar, não precisa de uma regulamentação nova. Já existe a lei de hospedagem, já existe tributação que incide sobre ISS, como foi dito, da lei complementar. Está no item 9.01, que diz que hotéis, motéis e congêneres. Então, não precisa mudar a regulamentação. A gente pode fazer a regulamentação para facilitar a entrada de pessoas físicas que querem explorar a própria casa. Mas a regulamentação de hotéis já existe. Muito obrigado a todos.